aprender mais sobre a Palavra de Deus e eu já comecei o programa dizendo sobre interpretação bíblica. Você sabe, professor, que essa interpretação bíblica, muitas vezes o povo pega um texto ali e dali faz uma teologia toda. Perigosíssimo. E é perigosíssimo. Por exemplo, o texto que eu li dá a entender de que Deus não vive, não aceita estar ali na igreja, ou ele não está nem aí para o templo, como foi feito, e ele disse que estaria, e hoje para as casas, os templos que são construídos, dá a entender de que Deus não está ali. Como interpretar esse livro aqui, esse capítulo aqui de Atos? Eu acho que falei Hebreus na abertura, mas é Atos. Atos, capítulo 7, a partir do verso 48, professor. Como interpretar isso aqui? Pois olha, amigo Tito, nós vamos explicar esse versículo bíblico e vamos aproveitar essa oportunidade desta pergunta muito boa para darmos algumas dicas de interpretação da Bíblia para os nossos telespectadores, ouvintes e internautas. Por exemplo, quando nós lemos Atos 7,48, onde Estevão diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, Estevão não está negando a onipresença de Deus, até mesmo porque em Mateus 18:20, Cristo afirmou que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Jesus estaria no meio deles. Então, realmente, Cristo está presente na igreja com o seu povo. Agora, o que Estevão quis destacar aqui? Aí que é importante nós interpretarmos a Bíblia, não é, Tito? Sim. Por exemplo, quando analisamos o contexto interno do versículo, nós percebemos que Estevão está aqui, diríamos, pregando, fazendo um sermão para os fariseus, líderes religiosos. E os fariseus davam um valor extremo à Arca do Concerto, que era uma espécie de uma caixa onde continha os 10 mandamentos de Deus. E esta arca ficava em um compartimento especial do santuário e ali Deus se manifestava para falar com o povo dele. E o que Estevão quis dizer é o seguinte: Deus, apesar de estar presente com eles ali, diante da Arca da Aliança e no lugar santíssimo do santuário celestial, Deus não depende de moradas humanas para ele poder permanecer com uma pessoa. A ênfase de Estevão aqui, o objetivo dele é mostrar que Deus tem um santuário no céu onde é a real habitação dele. E que aquele santuário do céu é muito mais importante que o templo judeu daquela época, onde Deus também estaria com eles. Ele quis mostrar para os judeus que Deus é maior do que eles imaginam e que Deus não depende simplesmente de um santuário terrestre para habitar com o seu povo. Nós lemos também em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele também é a habitação de Deus. Então esta era a ênfase de Estevão. Tanto que você vai aqui em Hebreus 11:16, e aqui é dito o seguinte: mas agora aspira a uma pátria celestial, superior, isso é celestial. Então aqui fala que Deus tem uma pátria, uma cidade para nós no céu, onde Deus habita e onde habitaremos com Deus para sempre. Agora vamos falar um pouquinho de interpretação bíblica, porque isso é importante e esta pergunta do Tito nos dá essa oportunidade. Eu queria passar algumas dicas rápidas para você, amigo que nos acompanha, para interpretarmos a Bíblia corretamente. Primeiro, analise o contexto interno do verso. Naquele texto que nós acabamos de mencionar, de Atos 7,48, se você ler o versículo isoladamente, parece que Deus não habita na igreja conosco, mas apenas no santuário celestial. Agora, se você ler o contexto interno, ou seja, o que os outros versículos antes do verso disseram, ou depois, aí você já consegue esclarecer o assunto. Então essa é uma primeira dica. Analise o contexto interno do versículo. Um segundo ponto muito importante. Analise tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto. Vou lhe dar um exemplo. Algumas pessoas, por mais sinceras que sejam, elas erram em dizer, por exemplo, que os livros do Novo Testamento são superiores aos do Antigo Testamento. Isso é muito perigoso, porque 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E por isso, toda a Escritura deve ser estudada para compreendermos o plano de Deus para a nossa vida.
Qual era o método de Jesus para estudar um assunto ou para explicar o assunto a uma pessoa? Era exatamente analisar tudo o que a Bíblia tinha a dizer sobre o assunto. E eu vou ler para você isso. Em Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo, passando por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Cristo aqui estava explicando a doutrina da ressurreição. E para explicar que ele ressuscitaria, ele utilizou todos os escritos do Antigo Testamento. Ou seja, essa atitude de muitos cristãos de pegar um verso isolado aqui e outro ali e não levar em conta o todo, isso é muito perigoso. É por isso que acaba surgindo aí uma igreja ou 10 igrejas por dia, porque cada um quer interpretar a Bíblia da sua maneira, sem seguir essas regras básicas de interpretação do texto bíblico. Uma outra dica que eu dou para você, além de você permitir que toda a Bíblia explique o assunto, deixe o profeta dizer o que ele realmente está dizendo. Por exemplo, muitos cristãos vão a 1 Coríntios 16, verso 2, e com base nesse texto dizem que Jesus mudou o dia de guarda. Entretanto, 1 Coríntios 16, 2 apenas está dizendo que Paulo recolheu ofertas no domingo porque ele tinha que viajar no dia seguinte. Nada está falando da mudança do dia de guarda. Em Atos 16, 13 você vê Paulo guardando o sábado. Então, deixe a Bíblia dizer o que ela quer dizer e não force a Bíblia a dizer aquilo que você quer que você diga. Tá? Então essas são algumas das dicas que nós damos, teriam muitas outras, mas creio que essas serão importantes para você começar a fazer um estudo cada vez mais sério da Bíblia, para você compreender toda a vontade de Deus para a sua vida. Muito bem, professor. Bom, estamos apenas começando.